Olá, Deus abençoe a sua vida. Esse é o 7º vídeo da nossa série sobre a volta do Senhor, a volta de Cristo, a volta do Messias. É o penúltimo vídeo, então muita coisa aqui já foi vista. Nós estamos em águas profundas, podemos assim dizer. Queria te encorajar a assistir os outros 6 vídeos, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai ajudar você a ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto, tá bom? Nesse vídeo de número 7, eu quero, na verdade, como o texto que nós lemos lá no começo, sobre o profeta Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10, que diz que o Senhor é o único Senhor e que não há outro além dele, para nós nos lembrarmos das coisas antigas, porque Deus anuncia o fim desde o princípio, não é isso? Então eu queria, nesse vídeo número 7, fazer um apanhado de Gênesis até Apocalipse. Vou tentar, da criação até a consumação de todas as coisas, fazendo o fio desde a criação, da queda até a salvação e redenção no Senhor, e para termos uma visão panorâmica, tá bom? Então vai ser uma revisão de todos os outros vídeos, logicamente que não indo mais fundo, e fazendo um link, fazendo uma ligação entre todo o percurso da criação até a consumação no milênio, tá bom? Novos céus e nova terra. Então fique conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e dar a sua curtida, o seu like nesse vídeo, tá bom? Fique conosco nesse 7º vídeo e bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Então vamos começar do princípio. Deus criou todas as coisas na terra, a própria terra, o ser humano, Adão e Eva. E Adão e Eva eram imagem e semelhança do Senhor. Foram tentados, cederam à tentação, pecaram, foram afastados do Senhor, foram afastados do Jardim do Éden, e começa todos os desdobramentos do pecado. Aliás, o primeiro pecado após Adão e Eva registrado é o de assassinato, de homicídio, demonstrando que o salário do pecado é a morte, e o mundo começa a descer ladeira abaixo, se afastando do Senhor, e Deus interrompe com um dilúvio e preserva a família de Noé para que possa dar continuidade na sua criação. Deus nunca planejou o pecado, Deus nunca planejou que Adão e Eva pecassem, se afastassem, mas obviamente na sua presciência que o Senhor sabia, tinha ciência disso, até porque foi o próprio Senhor que dera liberdade de escolha para Adão e Eva e para todos os homens. Ainda que não exista a palavra livre-arbítrio nas Escrituras, e a verdade sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade, existe em toda a Escritura. Então, voltando, então após o dilúvio, nós temos Noé continuando a raça humana, até que Deus começa a colocar em prática o seu plano, o seu projeto de restaurar a humanidade de volta à comunhão com ele, que havia sido perdido no Jardim do Éden com Adão e com Eva. Então Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão veio a ser conhecido como pai da fé, que Paulo vai dizer já no Novo Testamento que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela sua fé, e que em Abraão, a aliança de Deus, foi que ele seria o pai de muitas nações, e que nele, em Abraão, as nações do mundo seriam abençoadas. E Deus vai manter essa aliança com Abraão, com o seu filho. Deus tem com Abraão, com Isaac, com Jacó. Aliás, durante muito tempo foi conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve muitos filhos e teve José. José teve um sonho, vocês sabem, foi vendido por inveja pelos seus irmãos, foi parar no Egito, depois de sofrer muito, e foi o projeto de Deus, ou o sonho de Deus para ele se cumpriu, e José foi levantado a governador no Egito. Pois bem, o povo, Abraão, né, e os seus filhos, irmãos de José, foram para o Egito, só que passado um tempo, José morreu, Jacó morreu, José morreu, sua família morreu, e os judeus estavam no Egito. Ficaram lá, cresceram demasiadamente, e os próximos imperadores, os próximos faraós seguintes a José, da época de José, depois que morreu, não se lembraram mais de José, e acabou que o povo hebreu, né, o povo de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, ficou cativo como escravo no Egito, até que Deus tem que levantar um homem, Moisés, para libertar
o povo do Egito e dar continuidade à sua aliança. E aí Moisés é levantado pelo Senhor como libertador, como um tipo de Cristo que liberta o povo hebreu, o povo de Deus, da escravidão do Egito, faz o povo caminhar pelo deserto até a terra prometida. Isso é uma figura, um símbolo, é uma imagem, uma sombra da história da igreja, mas isso é outro assunto. O fato é que Deus levanta Moisés para cumprir o seu projeto de restaurar a humanidade e pega o povo hebreu até a terra prometida. Deixa eu só aqui fazer um parênteses para você. Vou abrir e vou fechar o parênteses. Israel nunca foi para ser... Deus nunca quis que Israel fosse exclusivo, a única nação de Deus. Deus sempre quis que Israel fosse exclusivo de Deus para que, através de Israel, outras nações conhecessem ao Senhor. Então, não era para que Israel fosse apenas ela, nação de Deus, ou ele, povo de Deus. É para que, através de Israel, a humanidade, o mundo, conhecesse ao Senhor. Fecha parênteses. Moisés, Deus, por meio de Moisés, leva o povo até a terra prometida. Ele morre antes e Josué faz o povo herdar a terra de Canaã, que mana leite e mel. Eles entram na terra e aí, para prevalecer e se sustentar lá, muitas guerras acontecem, eles conquistam. Deus levanta juízes, a época dos juízes para administrar e sustentar ali na terra. Depois dos juízes, os reis, começam os reis de Israel, quando Deus pede, quando o povo pede a Samuel um rei, e aí começa a história dos reis de Israel. Logo depois dos primeiros 3 reis, o reino de Israel é dividido, o reino do norte e reino do sul, chamado de Israel e de Judá. E aí começam os ciclos, continuam os ciclos de o povo de Deus ser infiel ao Senhor, apóstata do Senhor, Deus levantar profetas, e aí o povo se arrepende, continua bem, às vezes o povo não se arrepende, Deus manda juízo, e o povo perde território, perde guerra, morre gente, enfim, esse vai e volta do povo de Deus sempre houve. Chega uma hora que o reino do norte, Israel, não ouve ao Senhor, resiste, Deus os entrega na mão dos assírios e acaba o reino do norte. O reino do sul, Judá, não aprende com a lição do reino do norte, continua não dando ouvidos ao Senhor e adorando outros deuses. Acontece o quê? Eles são levados cativos para a Babilônia. E aí ficam lá cativos como prisioneiros, pelo menos não fisicamente, mas na terra assim, da Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, eles ficam prisioneiros na Babilônia. E aí, nesse tempo, Israel é invadida, levado cativo para a Babilônia, o templo destruído, e nesse templo Babilônia nós temos um profeta, um homem de Deus fiel ao Senhor chamado Daniel. E aí Daniel, no capítulo 9, nós temos aquele texto que já vimos anteriormente nos vídeos anteriores, em que Daniel recebe uma revelação do Senhor sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que está em Daniel capítulo 9. E Deus diz que para o povo hebreu, para o povo de Daniel, 70 semanas estão determinadas. Isso, se eu não me engano, está no nosso vídeo de número 2, tá? Que é o segundo vídeo falando sobre a tribulação. Então, Daniel tem essa revelação, ele está na Babilônia, certo? E 70 semanas estão para se cumprir sobre o povo hebreu. E que 69 semanas se cumpririam até o Messias, o Cristo, que haveria de vir e ser cortado. Tudo detalhado minuciosamente no vídeo número 2, ok? E se cumpriu, 69 semanas. Lembrando que cada semana corresponde a 7 anos. Semana é um conjunto de 7 unidades de anos, tá? Então tudo se cumpre 69 semanas até a vinda e morte do Messias. A profecia era de 70 semanas. Faltam apenas, cumpriram 69, falta uma semana. Por que não se cumpriu? Já vou te responder. A verdade é que o povo hebreu, que estava cativo na Babilônia, volta para Jerusalém, volta para Israel, reconstrói o templo, reconstrói os muros, reconstrói a cidade. Isso está onde? Em Esdras, Neemias, sendo profetizados e dirigidos por Zacarias, por Ageu. Ou seja, a história do Antigo Testamento termina com a restauração de Israel. O cânon bíblico nosso não está nessa ordem, tá? Mas se fosse cronologicamente, os últimos livros seriam Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, que é o povo voltando da Babilônia para Israel, para o território da Canaã, em Jerusalém, reconstruindo, repito, templo, muros e a cidade. E assim nós fomos de Gênesis até o término do Antigo Testamento.
E já no Novo Testamento, dando início ao Novo Testamento, nasce o Messias, o Cristo prometido em todo o Antigo Testamento. Jesus nasce e com Jesus as profecias que apontavam para ele, todas começam a se cumprir. Aliás, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, inúmeras são as profecias, são os tipos bíblicos, são os símbolos, são as sombras, como nós já vimos nas festas judaicas, segundo Paulo aos irmãos de Colossenses, capítulo 2. Enfim, quando Cristo nasce, o Messias prometido nasce, o povo de Israel já está de volta em Israel, na terra de Canaã, em Jerusalém, e as profecias se cumprem. Dentre elas, as 4 primeiras festas para Israel do Senhor. Eu gosto sempre de destacar que não são festas de Israel, são festas do Senhor para Israel. Ou seja, não é para a igreja comemorar a festa judaica, ok? Disse isso no vídeo do número 5, quando eu falei sobre a festa judaica. Então a festa é para Israel, mas festas são os dias do Senhor. Sendo dias do Senhor, todas as festas, os dias do Senhor, falam sobre Cristo. Então todas as 4 primeiras festas que acontecem anualmente em Israel na primavera, quando Cristo veio, se cumpriram, as 4 primeiras. Porém, a semana que falta da profecia de Daniel, capítulo 9, das 70 semanas de Daniel, para o povo hebreu, para o povo de Daniel, 69 foram cumpridas, uma falta. Porém, essa última que falta não foi cumprida na volta de Jesus. E por que não cumpriu na volta de Jesus? A resposta clara é porque Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, o povo de Israel, a nação de Israel, não aceitou, não creu, rejeitou o Messias. E é curioso, né? Embora tivesse todas as profecias, embora conhecesse tudo a respeito da vinda do Messias, quando este veio, não o recebeu. Não é interessante isso? Talvez, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, muitos irmãos em Cristo, tementes ao Senhor, que amam o Senhor, estejam cometendo o mesmo erro que os judeus cometeram. E vou falar sobre isso antes de terminar esse vídeo. Mas voltando aqui para a nossa cronologia, Jesus nasceu, as profecias que apontavam para ele começaram a se cumprir. As 4 primeiras festas para Israel, do dia do Senhor, as 4 primeiras, Páscoa. Jesus nasceu no dia da Páscoa. Pães asmos, Jesus ficou morto, enterrado durante a festa dos pães asmos, pães sem fermentos. Ressuscitou no dia das primícias, exatamente. No dia da colheita, da festa da colheita, Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Tudo se cumpriu. Porém, a última semana da profecia de Daniel 9 para Israel não se cumpriu porque os judeus não creram em Jesus. E alguns dos símbolos de Israel, alguns deles são, também já citei sobre isso, figueira, árvore, figueira, oliveira, videira, são símbolos de Israel. A principal delas, a figueira. Por isso Jesus, em certo momento, ele sai e amaldiçoa a figueira. Deus amaldiçoou a Israel. Por isso, tantas catástrofes têm vindo sobre o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus, naquela circunstância. E por isso, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadida pelo Império Romano, que destruiu a cidade e o templo. Aliás, sobre isso eu falo numa outra série de vídeos sobre o anticristo. Nessa série eu falo exatamente sobre quem foi que invadiu Jerusalém, quem realmente de onde sai o anticristo. Então isso aí é para outro estudo, mas só para aguçar a sua curiosidade. Mas o fato é que a última semana não se cumpriu naquela época. Por quê? Porque os judeus não receberam a Cristo e foram amaldiçoados, estão sob debaixo de uma maldição do Senhor que vai acabar em breve. Quando isso acontece, uma outra era começa, uma outra dispensação, um novo tempo começa. Surge o tempo da igreja, surge o tempo da graça, surge o tempo dos gentios, a dispensação da graça de Deus para todas as nações. Bem, nesse contexto, nós vemos que a porta da graça é aberta. Nós já vimos no nosso estudo sobre o arrebatamento que a porta da graça é a mesma porta do arrebatamento, é a porta que é o próprio Senhor Jesus, que é a porta do casamento, enfim. Isso aí você precisa ver o nosso vídeo, se eu não me engano, de número 4, número 5, número 6, os 3 vídeos que dão esse entendimento sobre a porta, tá bom? Mas o fato é que no tempo da graça, como os judeus não receberam a Cristo, essa porta foi aberta para as nações, os judeus estão sob maldição,
E o tempo da graça é para que todo aquele que crê seja salvo pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Porém, essa porta da graça um dia vai fechar, segundo Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Ela ainda está aberta, um dia, em breve, vai fechar. É a mesma porta que nós já falamos sobre Isaías capítulo 26, que diz, entra, povo meu, nos seus aposentos. É a mesma porta. Ela um dia, em breve, vai fechar. E quando isso vai acontecer? Nós já vimos também em Romanos capítulo 11, que Paulo escrevendo assim aos romanos, que eu não quero que vocês ignorem isso, irmãos, e não presumais em vós mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, quando a plenitude, não é a totalidade, mas a plenitude dos gentios, grande massa, entrar, grande quantidade entrar pelas portas, pela porta do arrebatamento, a porta da salvação, a porta do casamento, a porta da câmara nupcial, tudo isso, quando nós entrarmos e formos arrebatados, quando os gentios entrarem, aí esse endurecimento que está em Israel vai passar. E nós sabemos que quando a igreja subir e for arrebatada para o encontro do Senhor nos ares, aí sim, o foco que hoje, repito, o foco que hoje está sobre a igreja, foco, não exclusividade, está sobre a igreja, passa a estar, o holofote de Deus passa a virar para Israel. Também já falamos sobre isso, não é exclusividade, hoje não é exclusivo para a igreja, Deus continua agindo em Israel, preservando o povo, a nação de Israel. Mas aqueles que são salvos são igreja, ou seja, o olhar do Senhor está sobre a igreja hoje. Judeus que se convertem passam a fazer parte da igreja. Foco na igreja e o hotspot, que a gente chama em inglês, não sei como é que é português isso, na verdade, que é a parte central e a parte que a lanterna ilumina, pega todas as nações, pega Israel. Na tribulação, a coisa inverte. O foco já passa a estar em Israel, mas também alcança outras nações. Então o foco está na igreja hoje, mas o foco de Deus está muito perto de mudar. O foco de Deus está pronto quando a igreja for levada, quando a igreja for para o casamento com o cordeiro, com o noivo, quando a igreja for tirada da terra, enquanto Deus passa com a ira sobre a terra, aí você tem a certeza que o foco de Deus passa a estar em Israel. Israel hoje está amaldiçoado, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. Figueira, símbolo de Israel. Mas isso vai passar, e no meio da tribulação a coisa vai inverter. E os judeus vão crer no Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Mas isso só no meio da tribulação. Mas deixa eu dar um passo para trás aqui com você, para ser mais didático com você. Se as 4 primeiras festas do Senhor para Israel se cumpriram na primeira vinda do Senhor Jesus, e isso está no vídeo número 5, as 3 últimas se cumprirão agora na segunda vinda. A festa das trombetas, também está no vídeo número 5. A festa das trombetas, o Senhor diz respeito à volta de Jesus para a igreja como noivo e noiva, que é ao som da última trombeta. Depois tem o Yom Kippur, que é a volta do Senhor depois de 7 anos. E por último, a festa dos tabernáculos, que diz respeito a Jesus tabernaculando na terra. Ou seja, Jesus volta para arrebatar a igreja. 7 anos de tribulação começam a partir da aliança feita do anticristo, do iníquo, com muitos, com os hebreus. Eles vão crer que esse anticristo, que vai se apresentar como um homem bom, de paz, propondo paz, solucionando os problemas de Israel, no meio de 7 anos, ele vai se revelar como o iníquo, como um homem anticristo. Aí vai perseguir os judeus vão se converter ao Senhor Jesus. Depois dos 7 anos, Jesus volta, 3 anos e meio, Jesus volta, onde todo olho verá, segundo está em Apocalipse, capítulo 19. E o texto diz que ele volta com os seus santos, com os seus exércitos, com cavalos brancos e vestes alvas, limpas, com linho branco, que são os atos de justiça dos santos. Ou seja, em Apocalipse 19, após os 7 anos de tribulação, Jesus volta junto com os seus santos, com a sua igreja, aqueles que foram lavados, remidos no seu sangue, que foram arrebatados no arrebatamento, perdão pela redundância, passaram 7 anos escondidos nos aposentos, e voltam com Cristo em Apocalipse 19, após a tribulação, ou seja, cumprindo os primeiros textos que lemos lá atrás, nos primeiros vídeos. Zacarias 14, ele virá com milhares e milhares dos seus santos. Judas 1,14, isso se cumpre aonde? Em Apocalipse capítulo 19. Ele vem com os seus santos, onde todo olho verá, pisará no Monte das Oliveiras, no terremoto, e ali
ele inaugurará o milênio, que é literal, 1000 anos de paz do reinado de Jesus na terra. Ou seja, esses 1000 anos, que são 1000 anos literais, Jesus virá para habitar entre nós, tabernaculando, como tabernáculo vivo com corpo. Ele reinará 1000 anos e nós que fomos arrebatados, como igreja, antes dos 7 anos, passaremos lá com o Senhor nos aposentos durante os 7 anos da ira de Deus. Voltaremos com ele, cumprindo Apocalipse 19, cumprindo Judas 1,14, cumprindo Zacarias 14. Ou seja, tudo vai se cumprir. E nós passaremos 1000 anos reinando com Jesus na terra. Por isso ele será rei de reis, porque nós reinaremos junto com ele durante 1000 anos. Por isso ele é rei de reis. Não é só porque ele é senhor sobre os reis, porque ele é rei de reis. Nós reinaremos com ele durante 1000 anos. E esses 1000 anos são literais. Digo com muito respeito aos meus irmãos em Cristo que são amilenistas, isso é literal. E num outro vídeo chamado Ele Volta Nesta Geração, eu explico por que tem que ser literal e por que é literal. E depois do milênio, nós temos o grande tribunal branco, o julgamento final, e aí a consumação de todas as coisas, aí novos céus e nova terra, nos quais nós não vamos entrar muito aqui em detalhes. Mas o mais importante é que você tenha em mente o seguinte, eu queria te ajudar a pensar. A partir do Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento nós tínhamos Deus falando com 2 povos, com 2 áreas de atuação, Israel e outras nações. No Novo Testamento, isso amplia. Agora Deus fala com a igreja, com Israel e com as nações. Então nós temos que distinguir os textos bíblicos para saber com quem Deus está falando, a respeito de quem é a profecia, sobre quem é o assunto. Repito, igreja, Israel e as nações. A igreja não é uma substituição de Israel. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. E o último vídeo, o 8º vídeo, é um vídeo só de perguntas e respostas. Mas esse, eu já queria antecipar aqui, Israel, ou a igreja, não é a substituição de Israel. Deus tem promessas para a nação de Israel que são para a nação de Israel. Se o judeu se converte ao cristianismo, ou melhor, se converte a Cristo, ele passa a ser parte da igreja, porque ele aceitou Jesus, o Messias, o Cristo. Pode ser judeu de nascença, não tem problema, mas a igreja não é a continuação de Israel. No próximo vídeo eu vou falar o que a igreja é a continuação, isso é um outro assunto. Mas o fato é, igreja, Israel e as nações. Nós estamos falando do fim de todas as coisas. Nós estamos falando sobre a restauração de todas as coisas. Nós estamos falando sobre a consumação de todas as coisas, não um evento na história. Você vai lembrar que eu falei para você nesse vídeo que o Antigo Testamento termina onde? Termina com a restauração do povo de Israel vindo da Babilônia para a terra de Canaã, para Jerusalém. Reconstrói a cidade, reconstrói os muros, reconstrói o templo. O Antigo Testamento termina com restauração, volta e restauração. O Novo Testamento também vai terminar com volta e restauração. Embora haja juízos, embora haja catástrofes, quase que não sai, embora haja muitas coisas horrorosas de juízo da ira de Deus, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que se arrependa e se converta ao Senhor. Deus tem prazer que um homem se arrependa e se volte para o Senhor. Mesmo na ira e no juízo, o propósito de Deus é restaurar. E muitos se voltarão para ele, das nações. A Bíblia fala que haverá salvação de povos, de pessoas de povos, raças, tribos, línguas e nações. A nação de Israel se voltará para o Senhor. Eu pessoalmente creio. Igreja, Israel e mundo, essas 3 coisas serão restauradas. E nessa ordem, a igreja vive em apostasia no fim dos tempos, pois Deus restaurará o seu povo antes de voltar e nos arrebatar, porque ele vai levar consigo uma igreja santa e gloriosa. Assim, Israel, igreja não é a continuação de Israel, mas Israel é a figura de igreja em muitos momentos. Israel, Antigo Testamento, terminou com Israel voltando da Babilônia para Jerusalém. Eu creio que Deus está chamando muita gente hoje, se não a todos na igreja, a saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém, símbolo do centro da vontade de Deus. Eu creio numa restauração da noiva de Cristo antes dele arrebatar. Igreja apóstata, Deus restaura parte, porque nem todos voltam. Leva a igreja. Na tribulação, Israel apóstata, Deus restaura Israel
e muitos se voltam para ele. E depois da tribulação, no milênio, e depois quando se encerra, Deus restaura as nações, Deus restaura novos céus e nova terra. Deus restaura a igreja, Deus restaura Israel e Deus restaura novos céus e nova terra. Essa é a ordem de Deus. Começa pela igreja, é arrebatada, salva. Depois Israel e aqueles que se converterem ao Senhor e serão salvos. Depois novos céus e nova terra. A salvação sempre foi pela graça. Mesmo na época da lei, antes de Jesus, a graça sempre existiu. A lei era o modo pelo qual Deus se relacionava com a humanidade, era uma dispensação, um modo de Deus gerir a humanidade. Hoje ele age de maneira diferente, na tribulação vai ser novamente diferente, mas a graça sempre existiu. Senão, nós teríamos sido mortos lá no começo com Adão e Eva, e o que nos sustentou foi a graça de Deus. Abraão não foi justificado pela lei, nem Moisés, todos foram sustentados pela graça e justificados pela fé. E assim vai ser na tribulação, ainda que tenham que perder a sua vida, porque vão estar num tempo, numa dispensação, num período da história, em que serão entregues à ira de Deus nas mãos do anticristo. Já falamos sobre isso, que a ira de Deus é entregar uma pessoa nas mãos do inimigo. Para terminar, queria te agradecer por nos ouvir mais um vídeo, te encorajar a assistir os 6 vídeos, esse vídeo também para que tenha uma compreensão completa, afinal de contas Deus anuncia o fim desde o princípio. Tentamos aqui fazer um apanhado desde Gênesis até Apocalipse, onde todas as coisas são consumadas. E por fim, no próximo vídeo falaremos sobre, ou melhor, responderemos pelo menos 12 perguntas feitas aos pré-tribulacionistas, ok? Então fique conosco, sempre fiéis até o fim. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para receber as notificações, dar um like se você gostar, obviamente, do vídeo, tá bom? E mais importante do que tudo, seja você pré ou pós-tribulacionista, sejamos fiéis até o fim, porque muito perto está a volta do nosso Senhor. Que Deus te abençoe.